Olá, então este é um tutorial para usar a aplicação Chartneo em vez do gráfico em papel. Como não é exatamente a aplicação do Fertility Care, então temos de adaptar aqui algumas coisas para conseguir fazer observações com fiabilidade. Então, instalar a aplicação, ir à loja de aplicações normal, pelo Play Store, App Store, o que seja, instalar a aplicação, fazer o registro. E façam o registro mesmo quando têm a certeza que vão começar a usar a aplicação, porque desde o momento que fazem o registro têm 45 dias grátis para poder usufruir da aplicação e experimentá-la, e depois disso é preciso renovar a subscrição anual. Quando entramos na aplicação, portanto, vemos logo aqui este resumo de em que fase é que estamos do ciclo, e aqui no menu temos várias opções. Ajuda é para pedir ajuda ao administrador da aplicação. Depois aprender é eventualmente para procurar aqui alguns vídeos, mas para procurar um instrutor. Depois o Prove e o Temp Drop são ajudas, outros indicadores de progesterona e da temperatura que neste momento nós estamos a usar. O portal web para já não é necessário, pode dar mais jeito se quiserem ver o gráfico assim no ecrã do computador maior. Depois em conta, eu sugiro sempre porem aqui o check no usar dia, mês, ano em vez do formato americano da data, e depois pôr o lembrete de registro para a aplicação nos lembrar que temos de fazer o registro às 10 da noite. E pronto. Depois, em partilhar, se estiverem a fazer seguimento connosco, vai aqui aparecer NFP Portugal, que é Natural Family Planning Portugal, e no comprar vai também acontecer, quando acabarem os 45 dias, vai pedir para renovar aqui a subscrição. Neste momento está em 15,99 por ano, ok? Por ano. E que é bastante razoável, tendo em conta estas aplicações assim mais desenvolvidas para métodos modernos de monitorização do ciclo, normalmente é 3 euros por mês, portanto é até bastante mais barata esta. Pronto, depois temos aqui registar as observações e ver o gráfico. Quando carregamos em registar as observações, vemos em que dia do ciclo é que estamos e aparecem aqui alguns botões de registro. Vai estar a buscar o botão do andar e temos de selecionar uma das opções. Então, se tiverem dúvidas sobre o que é que significa cada uma das opções, podem carregar ali nestas perguntinhas, nestes pontos de interrogação, que vai explicar o que é que significa cada coisa. Mas para já vamos combinar o seguinte, que todos os dias vão selecionar o seco, sensação úmida vamos esquecer, não vamos usar esse, ok? E podem usar o escorregadio em dias em que a mulher tenha sentido mesmo assim uma impressão de qualquer coisa a descer, como se fosse o fluxo menstrual. De, ai, mas há bocado estava sentada e houve assim a sensação que desceu qualquer coisa, mas eu sei que não era a menstruação, porque a menstruação já acabou há uma semana. Okay? Essa sensação é muito importante, apesar de não ser fertility care, é do método Billings e nós valorizamos bastante porque é mesmo sinal de fertilidade se a mulher conseguir identificá-la bem. Como há muitas mulheres que não conseguem, é por isso que eu peço para escreverem sempre seco, porque essa eu tenho a certeza que não vai falhar. Pronto. Depois, quando carregamos numa das opções, a aplicação automaticamente abre o limpar. Neste momento não fez isso porque o registro já estava feito. E vai-nos perguntar, então, e quando passa ao papel, o que é que sente? Portanto, quando eu estou a limpar com o papel, o que é que eu senti? Seco, suave ou escorregadio? Seco significa que o papel trava, o suave significa que o papel desliza, mas sem escorregar, e o escorregadio significa que o papel acelera. Portanto, estamos a passar o papel e o papel acelera e é muito lubrificante. Pronto. Quando escolhemos o seco, ele vai abrir automaticamente a terceira janela do inspecionar. E há aqui várias opções. Então, seco, úmido ou brilhante significa que quando olhamos para o papel não aparece absolutamente nada, e claro que isto só se verifica antes de urinar, não é? Portanto, eu passo o papel e se, por exemplo, se vier seco, só consigo verificar a secura se for antes de urinar. Pronto, por isso é que nós pedimos para verificar antes de urinar e depois de urinar. O molhado significa o papel encharcado, sem muco, e não é assim muito comum. Depois, as descargas pode ser pastoso, que é uma espécie assim de shampoo ou de creme das mãos, o goma cola é mesmo uma bolinha de cola seca, e o muco é a descarga mais normal, que é o muco cervical. Quando selecionamos uma destas opções de descargas, a aplicação automaticamente vai nos perguntar qual é a elasticidade e qual é a cor.
Nas elasticidades, vamos definir este limite, ok? Esta parte do dedo, a falanginha, como limite entre o curto e o longo. Portanto, se o muco parte antes de chegar ali é curto, se o muco chega aqui ou ultrapassa é longo. E depois em termos de cores, ou é transparente ou é não transparente, ok? Se for um bocadinho cor d'água, portanto se houver uma parte que é mesmo cor d'água, já podemos selecionar transparente, mas se isso acontecer, peço que coloquem nas notas meio transparente, para eu saber que não foi transparente de uma ponta à outra, que foi só parcialmente transparente. Se for uma mistura das duas cores, era assim, translúcido, era assim, tinha as duas cores muito misturadas, então é não transparente, ok? Pronto, então selecionamos aqui, ele automaticamente vai pôr o selo, azul significa que foi um dia de descarga e verde significa secura. Depois, o botão da hemorragia, se houver algum tipo de hemorragia menstrual ou não, vamos selecionar um dos fluxos e depois também nos pergunta qual é a cor. Portanto, por defeito vai estar selecionado o vermelho, mas pronto, temos de conscientemente selecionar uma delas. Se colocarmos médio ou abundante, ele vai perguntar, é para iniciar novo ciclo? É mesmo menstruação? Pronto, e nós logo colocamos. Depois a seguir é o botão das relações sexuais, escolhe-se uma das opções. O botão da temperatura, para já, não vamos usar, a não ser que haja alguém que faça a temperatura e, portanto, pode introduzir aqui, mas o Fertility Care não contempla a temperatura. Depois, o botão da medicação, vamos introduzir toda a medicação que fazemos. Cá em baixo diz Enter Your, portanto, pode-se introduzir nova medicação. E depois temos também o botão dos exames, onde podemos introduzir, este ecrã ainda está em inglês, mas vai estar em português, onde temos, por exemplo, os testes de urina LH, o nível da progesterona e estradiol se fizerem análises, testes de gravidez, monitorização da ovulação, portanto dá para colocar aqui vários exames e análises. Depois o botão que eu acho mais giro, que é o botão dos sintomas, onde podemos introduzir os sintomas pré-menstruais ou a dor menstrual, que infelizmente acontece às vezes num nível muito forte, e pronto, tem aqui o nível de 0 a 10, e é isto. Eu costumo dizer aos maridos que são eles a fazer o registro, nos dias em que há muita irritabilidade, não coloquem-no logo na aplicação, deixem aparecer a menstruação, está bem? Senão nós ainda ficamos mais irritadas. Depois, o botão dos outros símbolos e manual, para já não vamos usar, tá bem? Isto é para casos avançados, aliás, ele próprio diz aqui apenas para utilizadores avançados, isto depois é mais para a frente. Em relação às notas, é só lembrar, oi? Espera aí que eu estou a usar a escrita automática, lembrar que a instrutora, é por Vanessa, mas há outras instrutoras, que a instrutora vê tudo o que escrevemos aqui. Portanto, não escrevam coisas extremamente íntimas, porque eu vou ter acesso a tudo, eu ou qualquer uma das outras instrutoras. E pronto, e é isto. E depois podem carregar aqui no canto superior à direita para ver o gráfico no seu, assim, na horizontal. E é isto, creio que não é mais nada. Se tiverem dúvidas, entrem em contacto comigo, ainda há aqui um sobre, mas que normalmente não é necessário, e é só mostrar-vos, só por curiosidade, tem aqui, creio que é aqui, exatamente, tem aqui uma fotografia da equipa que desenvolveu a aplicação. Nós conhecemos muito bem os três e gostamos muito deles, principalmente este primeiro, que é o Dr. Phil Boyle, que é assim o nosso grande mentor, que é um médico irlandês, que faz o mesmo que nós lá, mas começou em 1998, portanto tem muito mais experiência. E só dizer mais uma coisa importante, então em termos de cores, a aplicação vai pôr vermelho nos dias de hemorragia. Depois, em dias em que haja meio-meio, ou seja, houve assim uma hemorragia ligeira, mas já foi possível ver se havia o muco ou não, ele vai dividir o selo ao meio e pôr a cor correspondente, verde ou muco. Depois há duas cores de azul, há um azul claro, vou só pôr aqui para verem a diferença, portanto, há um azul claro, se o muco não for muco do tipo pico, se não for um muco fantástico, é azul claro. Se for um muco já longo, transparente, ele vai pôr assim azul escuro. E põe logo a letra P, que é o dia pico, mas não quer dizer que este seja o dia pico, porque ele depois vai atrasando o P até chegar mesmo ao verdadeiro dia pico, que é o último dia em que haja uma destas três características.
muco longo, muco transparente ou a sensação de escorregadio. E pronto, agora sim, acho que está tudo. Se tiverem depois situações mais difíceis, vamos ter de acrescentar aqueles 2 últimos botões e os selos amarelos, mas para já não é necessário. Pronto, espero que gostem da aplicação e se tiverem dúvidas, entrem em contacto connosco.